Cardim. Não resta a menor dúvida que houve um homicídio, porque é uma situação muito estranha desde o início. Não houve um crime, não houve um assassinato. Houve uma lamentável e trágica morte natural. 5 da manhã, o gerente da minha irmã, gerente da distribuidora de medicamentos, né? Liga pra mim, a Renata morreu. Eu acordei assim, como? E a Socorro tá desmaiando. Assustado, fiquei assustado. Como assim? Como é que se chegou nisso? Entendeu? O que aconteceu para chegar nisso? O que estavam falando para acontecer nisso? E aí, mesmo depois da morte da Renata, sempre estive muito próximo do Hélio e a gente começou a ficar indignado com a situação e sem entender, porque foi literalmente um negócio da noite pro dia, entendeu? Essa acusação surgiu da noite pro dia. A casa ficou um vazio e, para te falar a verdade, hoje eu não tenho mais, assim, parece que o sol não nasce mais como antigamente, não tenho mais aquela alegria. Às vezes você me vê eu sorrindo, mas assim, a alegria já não é mais a mesma, não dá para esquecer. Não é questão assim de, é vingança, não. Até porque eu não tinha motivo para ter ódio do Hélio, assim. Mas é porque ele fez, e ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Mas eu não sei te dizer por que a pessoa insiste e não aceita as provas contundentes que está nos autos. Eu não estou falando da minha palavra, porque eu digo, eu não matei a Renata. Foi aí quando eu subi a segunda vez, que ele já vem, quando abre a porta do elevador, ele já vem com ela assim, virada ao contrário no ombro. Ela no peito dele, virada ao contrário. Então, em momentos eu estava com ela carregada sobre os meus braços, em outros da forma como eu conseguia. Era apenas isso. É a forma como você consegue. Você não se preocupa em como conduzir a situação, apenas em remediá-la. A pessoa está desfalecida. Deixá-la ela em outra posição fica muito pior. Então eu tentei levá-la no carro da forma que deu. Ela soltou um ar assim e ele falou assim, ela ainda tá respirando? Ele falou assim, ela ainda tá, assim, parece assim que ele tivesse dúvida de que, eu não entendi assim, eu fiquei, foi isso que aconteceu. O que a pessoa interpreta como uma surpresa, na verdade, era um desespero. No momento de desespero, você pode falar qualquer coisa. Qual é a pessoa que não fica histérica nessa situação? A gente nunca achou que ia acontecer com a gente. Eu nunca pensei que a minha irmã ia ser assassinada pelo marido dela, mas ela foi. E ele tá aí. E ela tá morta. Qualquer mediana pessoa de mediana inteligência que tem um familiar próximo, e no caso dele, uma esposa próxima, que não está respondendo a estímulo nenhum, a pessoa liga com toda certeza para a família. Porém, ou antes, ou logo imediatamente depois, liga para socorro médico. Baseado na perícia de exumação que eu participei, tá? Com 20 anos de experiência nessa área, fazendo necrópsia todos os dias, inclusive de sufocação direta, eu não tenho coragem de dizer que aquela jovem que eu examinei foi morta por sufocação direta. Eu não tenho como dizer, pelo que eu encontrei nesse corpo, falar assim, essa moça foi asfixiada. 5 laudos cientificamente provados e a certeza que esses autos revelam e a certeza que o corpo da vítima revela é que essa moça morreu de morte natural. No dia 27 de maio de 2015, Renata Cardim teria morrido após ter sido sedada e asfixiada enquanto dormia. Naquele dia, Hélio enterrava a jovem esposa Renata Cardim. Tudo parecia ser um acidente do acaso que terminaria em luto de um casamento que tinha acabado de começar. Hélio só não podia imaginar que em alguns meses ele seria apontado como o autor da morte de Renata e que, mais que viúvo, seria ele um feminicida. As investigações apontam que o casal teve uma discussão no dia do crime. O laudo seguinte mostra que a vítima morreu por asfixia. A suspeita é de que Hélio tenha usado um travesseiro para sufocar Renata. Ele é acusado de homicídio contra a esposa Renata Cardim em 2015, na capital. Segundo a polícia, ele foi e a asfixiou. Exatamente. Depois ele liga para a mãe dela e diz, olha,
Ela está passando mal. As investigações da polícia apontam contradições sobre o que realmente aconteceu lá dentro do apartamento onde o casal morava, aqui na área nobre de Belém. Depois de 5 anos, o mistério da morte da jovem Renata Cardim pode ter um novo capítulo, hein? O marido acusado de matar a esposa falou pela primeira vez sobre o caso que chocou o estado do Pará. Hélio dá a versão dele sobre o que teria acontecido naquela noite. Estava amordaçado pelo segredo de justiça decretado neste processo. E eu posso falar o que verdadeiramente aconteceu. A reflexão veio desde o momento da notícia que ela estava passando mal no apartamento. Em que sentido? A família foi comunicada e para lá se dirigiram para o local onde ela estava, no caso, morando e automaticamente passando mal, a irmã, o irmão e a mãe, cada um em seu carro. Em lá chegando, por o irmão ser mais jovem e muito mais ágil, muito mais rápido, ele chegou por primeiro no prédio. Em lá chegando, já foi comunicando para o porteiro, nem pediu que interfonasse. De imediato ele disse que estava, no caso, se dirigindo ao apartamento da irmã. Ligou para a mãe. Ela atendeu e muito rapidamente, não somente ela, mas o irmão, portanto filho dela, irmão da vítima, para lá se dirigiram. Ou seja, a mãe e o irmão mais jovem, para lá se dirigiram. Em lá chegando, que o irmão chegou por primeiro, ele, no caso, estacionou o carro em frente ao prédio, e já foi comunicando para o porteiro, dizendo que iria passar direto para o apartamento da irmã, porque tinha recebido uma notícia, no caso, urgente, e que não precisaria nem interfonar. E assim fez. E ele disse, a Renata está passando mal. E eu disse, como assim? Aí depois ela não responde, aí eu vou lhe esperar lá embaixo com ela. Então, eu pensei em ligar para a mãe porque eu precisava resolver aquela situação horrorosa que estava acontecendo. Cuidar da Renata. A mãe da Renata morava na outra esquina da nossa. O hospital ficava a 2 quarteirões. Eu sozinho não conseguiria dirigir o carro, carregá-la, abrir porta, colocá-la dentro do carro, fazer tudo. Então eu precisava da ajuda de alguém. A mãe foi a primeira pessoa que me ocorreu. E qual é a mãe que não vai ao encontro da filha? Chegando lá, eu bati na campainha da sala quanto da cozinha. Nada de abrir, eu fiquei uns 5 minutos batendo. E aí, quando eu desço de novo, eu já encontro com a minha mãe chegando. E aí eu falo, mãe, não tem ninguém no apartamento. Ela e a Renata não estão no apartamento. E aí foi aí que a mãe falou, não, eles não estão aqui embaixo, então sobe de novo, que eles estão lá em cima, assim. Foi aí quando eu subi a segunda vez, que ele já vem, quando abre a porta do elevador, ele já vem com ela assim, virada ao contrário no ombro. Ela no peito dele, virada ao contrário. Chegou no andar, apertou a campainha 2 vezes ou mais, mas apertou a campainha e não foi atendido. E ele estranhou muito aquilo. Uma só conclusão que chegou de imediato, é que o acusado já estava com a irmã lá embaixo, aguardando socorro. E ele desceu mais do que depressa. Em lá chegando no térreo, ao abordar a mãe, indagou da mãe, cadê o Hélio com a nossa irmã, com a minha irmã? A mãe disse assim, surpresa, tu que tens que dizer, porque eu estava te aguardando. E disse, mas como assim? Aí ele pegou, voltou novamente para lá, para o andar. Em lá chegando novamente no andar, ele já encontra o acusado com a irmã, carregando a irmã, prestando socorro com a irmã, de uma forma muito assim inusitada. Porque ele colocou a irmã assim no ombro, levando para socorro. Isso para a família, naquele momento em que estavam ainda muito emocionados, não refletiram. Depois sim, que eles foram dizer que aquilo não era muito usual, aquela forma de socorro. Então, em momentos eu estava com ela carregada sobre os meus braços, em outros da forma como eu conseguia. Era apenas isso. É a forma como você consegue. Você não se preocupa em como conduzir a situação, apenas em remediá-la. A pessoa está desfalecida. Deixá-la ela em outra posição fica muito pior.
Então eu tentei levá-la no carro da forma que deu. No dia 26, como vocês passaram o dia? Olha, foi um dia normal de trabalho. E ela foi cedo trabalhar. Saiu por volta de 10, 11 horas de trabalho. Ela estava muito bem, estava alegre, inclusive fez o cabelo, estava de boa aparência. Naquele dia parece que ela estava assim, ela estava bonita como sempre, né? Parecia feliz. Parecia feliz. Nesse dia era um dia normal para ela. E a gente saiu de lá do escritório que a gente foi, resolvemos o assunto. E ela me deixou aqui em casa por volta das 18 horas, né? 6 horas da tarde, em casa. Foi a última vez que vocês se viram? Ela com vida? Foi a última vez que eu vi a minha filha com vida. Na Unimed, quando nós chegamos, ela é prontamente atendida pelos médicos da emergência, né? Eles entram com ela para a sala para tentar fazer a reanimação, porque ela estava desfalecida, né? E de lá eles já retornam conosco, eu e a mãe dela e o irmão, para confirmar que ela tinha falecido, né? E aí todos nós nos indagamos do que tinha ocasionado isso. E o médico da Unimed falou que, para que se averiguasse isso, só sendo conduzido para o Instituto Médico Legal. E para que fosse para o Instituto Médico Legal, precisaria fazer um boletim de ocorrência. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, como a irmã tinha ido para o IML, o IML, aliás, retifico, para a Unimed, uma clínica particular, e como, no caso, o plantonista da Unimed atestou que ela já chegou em óbito, automaticamente, como eu recomendo o protocolo, ela foi encaminhada para o IML. Em lá, chegando no IML, já em óbito, o profissional que a atendeu, que era responsável em emitir uma declaração de óbito, e assim fez. Para que a declaração de óbito? Para fins, no caso, burocráticos, para autorizar, no caso, o sepultamento, entregar o corpo para a família. E neste documento da declaração de óbito, atesta que a causa-morte foi, no caso, o aneurisma na aorta abdominal. E vale ressaltar que esta declaração de óbito é uma análise muito superficial. O médico passou 15 minutos com a Renata lá dentro e disse: a sua filha estava com quem? Esta moça estava com quem? Eu disse: com o marido. Aí ele mandou que me desse um remédio, aí eu já fiquei assim, olha, agora tem que fazer o boletim de ocorrência, porque eu não posso dar um laudo, porque ela já chegou em óbito. Ela não tinha lesões externas. Essa moça não sofreu espancamento, essa moça não sofreu esganadura, não sofreu estrangulamento, porque toda essa violência causa marcas no corpo. E ela não tinha. Isso quem disse foi o médico da Unimed, isso quem disse é o perito que fez a verificação de óbito. Esta moça também não tinha lesões internas. Isso é um dado silencioso importantíssimo. Se alguém sofre uma asfixia e por mais milagrosamente consiga burlar as lesões externas, não se consegue burlar as lesões internas. Há muita concentração de sangue nessa região de laringe, faringe, narina, boca, e isso causa lesões internas. Essa moça não tinha nenhuma lesão interna. Conseguiram fazer todo o trajeto da aorta, né? Todo o trajeto, e observaram que a integridade daquele vaso. Então, não tem como, com o vaso íntegro, você dizer que houve uma hemorragia em virtude da ruptura deste. Quando tudo se iniciou, tão somente depois que nós tivemos acesso aos autos, via o meu advogado, é que nós soubemos que a denúncia se deu em junho, ou seja, logo em seguida do falecimento dela. A essa altura o corpo já tinha sido exumado, a investigação, já tinha sido feito o laudo da exumação, enfim. E tão somente em dezembro é que eu sou informado de que estou sendo investigado
a respeito de um suposto homicídio. Um crime que nunca aconteceu. A família não aceitou, depois, logicamente, daquele emocional do sepultamento, reunido por todos esses documentos e por todas, no caso, essas constatações de comportamento, não somente do dia, da noite, na madrugada, mas posteriormente do próprio acusado. E a família começou a refletir sobre isso. E foi até o delegado, o presidente do inquérito, e reportou para o delegado. E o delegado, logicamente, disse, não, a exumação é prevista em lei, mas quem autoriza é o juiz. E o juiz necessita de um indicativo mínimo que põe em dúvida que não houve morte natural. E assim foi feito. Todos os laudos oficiais emitidos pelo Estado do Pará atestam por uma morte natural. Por que a pessoa insiste em dizer que isso não aconteceu, eu não consigo compreender. Infelizmente, eu sei que o luto é uma coisa complexa, mas eu não sei te dizer por que a pessoa insiste e não aceita as provas contundentes que está nos autos. Eu não estou falando da minha palavra, porque eu digo, eu não matei a Renata. Agora, não sou eu que só digo isso. Como disse o Lauria em várias entrevistas, o corpo produz provas. No corpo dela não foi encontrado nenhuma marca, nenhum vestígio, absolutamente nada que pudesse supor um homicídio. Os laudos que foram feitos no corpo dela também atestam por morte natural. E aí eu te pergunto, por que isso segue? Por que esse processo segue? Não faço a menor ideia, mas essa pergunta quem tem que te responder é a justiça, não sou eu também. Ela nasceu em Imperatriz, Maranhão, aí ela veio pequena ainda para Belém com minha irmã. E ela tinha muitos sonhos, assim. Eu lembro que eu vi, ela escreveu o nome Cecília, que ela queria ter uma filha, e colocar o nome Cecília, porque se parecia com o nome da minha mãe, né, que era Cícera. Então ela era uma menina alegre, amável, educada. Eu lembro que ela queria sempre me ajeitar. Tia, deixa eu fazer a escova no seu cabelo. E quando criança, foi só alegria, assim, pra gente, sabe? E pra nós é uma perca, assim, que não tem tamanho, sabe? Até hoje eu sofro. Não só eu, como a minha irmã, a mãe da Renata, como os irmãos da Renata, todos. A nossa vida, ela deu uma reviravolta assim, estraçalhou, não só a mãe da Renata, a Gabi, a Gabriela, irmã da Renata, o Danilo, irmão da Renata, mas a mim também, o pessoal lá do Maranhão também, que a gente sofre muito e não vê justiça. O meu pai, 2 dias antes, meu pai iria aniversariar no dia 29 de maio, e a Renata, dia 27 de maio, né, faleceu e ele ficou muito, muito triste. Tem 3 anos que ele partiu e não viu justiça, no caso da Renata. E eu fiquei sem chão. Na hora que eu olhei ela dentro do caixão, foi assim, uma coisa assim, que eu não estava acreditando. Quando eu já vi ela, já vi ela dentro do caixão, né, porque já era 7 horas da noite, de madrugada ela veio a óbito, né, 6 ou 7, eu não lembro exatamente o horário que eu cheguei em Belém. Eu trabalhava muito, isso incomodava a Renata. Eu volto a te dizer, eu estava começando a minha carreira. Então, os horários eram longas horas de trabalho. Isso, de fato, incomodava a Renata. Tá? Mas você já trabalhava assim? Sim, mas aí tem a convivência, tem a situação de eu sair muito cedo, porque eu nunca dormia na casa dela. Então eu saía às 7 horas da manhã, voltava para casa às 8, mas continuava trabalhando em casa. Entendi. Entende? Era um ritmo bem acelerado de trabalho. E isso causava um pouco de desgaste. Mas era isso. Não tinha agressão, não tinha nada. E foi isso que vocês conversaram 15 dias antes? Isso, falamos pra gente ter um pouco de mais tempo pra gente e tentar alinhar as coisas que precisavam, que não gostava no outro. Tentar trabalhar o relacionamento, tentar ter um pouco de maturidade. Sim. Como você sabe que são 15 dias antes? Tem alguma coisa? Foi a frase utilizada pela tia, mas como é que sabe que isso... Nós, assim... Alguma conversa que ela teve com a mãe, com as amigas? Não, assim, pode ser 15, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 60, não sei te dizer precisamente.
essa data. Eu estou fazendo referência ao que foi dito pela tia para você. Entendi, tá. A gente está lutando, a gente... por ela, entendeu? Ela tem que ter a justiça. E porque o que aconteceu com a Renata, acho que acontece com... acontece com várias e várias mulheres todos os dias. E acho que isso tem que parar. Bom dia, me chamo Gustavo, sou advogado, moro em Belém do Pará. O meu convívio com o Hélio começa na primeira infância, né? A gente tem uma diferença de idade aí de aproximadamente 8 anos, 7 anos, e acompanho desde o seu nascimento, né? Uma infância super feliz, uma criança super extrovertida. Nossa família sempre foi muito unida, né? Eu sou primo de 2º grau do Hélio, né? A nossa família sempre foi muito unida, sempre nos reuníamos aos finais de semana. E uma infância super tranquila, alegre. Eu, inclusive, tive a oportunidade até de ensiná-lo a andar de bicicleta. Enfim, é uma infância maravilhosa. E aos meus 12 anos eu vou morar em Recife e há um afastamento mais próximo, né? E venho só nas férias, que quando sempre me encontro também, mas aí em virtude da distância diminui o convívio. Ocorreu uma briga na hora que foram sair da festa e ele deu um tapa nela. Eu falei para ela não casar, falei que para ela terminar. Aí ela ficou, aí depois conversaram, ela disse que ele ia mudar, não sei o quê. Sou Samuel Burlamac, empresário. Eu sou primo do Hélio, né? Convivemos desde a primeira infância, desde muito cedo. Desde de 1, 2 anos, nossos pais sempre foram muito próximos. E por consequência disso, eu e Hélio, ainda que primos, sempre fomos muito próximos. Crescemos juntos, frequentamos a mesma escola, finais de semana, depois já com jovem, na idade mais jovem já convivíamos juntos também. Enfim, foi assim, convivo com o Hélio desde que me lembro da minha vida, tem sempre o Hélio dentro. Sempre fomos muito próximos. O Hélio nunca foi, não era uma pessoa namoradora, assim. Era um jovem, normal, como todos nós que namorávamos, certo? Mas não era o namorador, entendeu? Conheceu a Renata, muito apaixonado, e aí acho que namoraram uns 5 anos, 4 anos, e começaram a falar já do casamento. Entendeu? Então não foi um namoro assim, da noite pro dia que resolveram casar. Não, discutia, algumas discussões e tal, mas nada de briga. Briga, assim, de agressão, isso nunca nem perto. Nem quase isso, entendeu? Discussão besta, discussão de casal, como eu discutia, tu discutias, todo mundo discute, entendeu? Coisa simples, nada de agressão, Deus o livre, nada bem perto disso. Uma vida normal, uma vida de um jovem recém-casado, entendeu? Não era nada fora dos padrões de um casal, entendeu? Recém-casado, frequentava minha casa, entendeu? Normal, entendeu? E nós entramos no celular dela, no WhatsApp, então foi um momento assim que nós ficamos assim horrorizados, assim, com tudo que ele falava para ela, chamando ela de demônia, eu te odeio, tentando assim deixar ela para baixo, com a autoestima assim bem baixo. As mensagens de celular trocadas pelo casal foram anexadas ao processo. O que eu peço da justiça agora é só agilidade agora nessa segunda fase. Assim, porque eu estou confiante na justiça. A senhora observou aqui um pulmão. Esse pulmão ainda conservado e com acentuada vasocongestão indica um pulmão que sofreu, de uma pessoa que sofreu asfixia? Não posso dizer que seja uma coisa só da asfixia. Poderia ser da asfixia, porque é o pulmão que a gente observa na maioria dos casos. Que a gente faz necrópsia, que teve alguma doença e que possa ter uma circulação mais acentuada.
Então, assim, Não a posso dizer nada. vasocongestão, eu não entendi. A vasocongestão. Não posso dizer que teve asfixia. Todos aqui já fomos jovens, né? E quando você é jovem, às vezes você é mais intempestivo, às vezes você, né, nessas festas, não sei o quê. Nunca se envolveu em qualquer caso de confusão. Isso aí você pode perguntar em Belém para quem quer que seja. Nunca se envolveu. Nunca. Entende? O que eu vejo desse processo, porque de fato eu me debrucei, eu me debrucei sobre esses áudios, foram conversas de WhatsApp entre ele e a esposa, conversas num tom agressivo, né? Num tom fora de esquadro, né? Que certamente devem ter sido escaladas também por alguma atitude, né, o posicionamento da Renata na conversa, né, que é uma coisa normal de casal e pelas quais ele já se arrependeu, já disse que estava errado, mas daí a imputar isso como um potencial homicida, ou até menos, um potencial agressor, como tem se divulgado nas redes sociais, que havia agredido fisicamente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu lhe falo isso, Evandro, porque eu conheço de perto. Eu não precisaria estar dando meu testemunho aqui. Eu conheço de perto os princípios éticos, morais, religiosos dele e da família. Isso é impossível ter qualquer tipo de agressão. Homicídio nem se fala, tá? Mas agressão física, isso nunca houve. Tanto que não passam de narrativas. Me diga se teve um testemunho no curso do processo que tenha dito que ele agrediu a Renata. Pelo contrário, no processo, na fase de instrução, dessa fase de pronúncia, o que há, sim, é um relato da secretária deles, do Hélio e da Renata, dizendo que nunca presenciou qualquer agressão do Hélio com a Renata. Nunca. Então, se isso fosse real, se isso fosse um ambiente, se esse ambiente que eles vivessem fosse de tamanha hostilidade, como se fala, né? Você acha que uma secretária que convive diariamente não teria dito, que já teria presenciado? Nunca foi presenciado, nunca. Não tem uma pessoa que diga isso. Uma. Não passam de narrativas, de ilações e suposições. A motivação que leva a isto é o que dia a dia invade, infelizmente, os lares de pessoas que convivem juntos. São desavenças, são brigas, são ciúmes, mas só que alguns, no caso, levam a bom termo, resolvem isso conversando, com diálogo, resolvem com assistência de psicólogos, de psiquiatras, em análise, em psiquiatria, mas alguns, infelizmente, não vão por esse lado civilizatório, resolvem matando, foi o caso dele. Existem relatos por depoimentos, inclusive relatos públicos, que até publicamente ele agredia, no caso, ela. E não foi uma única vez, foram várias vezes, inclusive ela atestava no corpo hematomas da agressão perpetrada por ele. Porque se a gente perceber que tem alguma lesão, a gente descreve na nossa evolução. Tem que descrever na hora. Entendeu? O senhor verificou algum sinal do tipo cianose da face ou marcas de violência no corpo dela ou algum sinal externo que indicasse asfixia? Não. Tinha algum sinal que lhe levasse a concluir pela asfixia? Não. Isso não foi o senhor não concluiu nada, mas sua impressão. Eu não verifiquei, eu não posso. Então a sua impressão foi que foi uma morte eu natural sou médico, ou não? Eu só evoluo certo. em cima daquilo que eu vi. Claro. Acabou. Daí pra frente não é comigo. Achei por causa da minha experiência, eu faço terapia intensiva, eu tenho experiência com isso. Mas com dados que o corpo da vítima lhe passou, dados científicos, o senhor interpretou sinais científicos. Eu analisei, interpretei e achei que era isso. E se o corpo da vítima achei que era uma morte natural. E se o corpo Por isso que da eu pedi vítima... verificação de óbito. E se o corpo da vítima tivesse apresentado, ao seu entendimento, de acordo com a sua experiência, sinais que o senhor interpretasse como de violência, o senhor encaminharia para onde? Eu ia pedir perícia médico legal, como eu peço sempre. Certo. Uma última pergunta. O senhor também não, o senhor verificou algum sinal de envenenamento, tal qual... Quais são os sinais de envenenamento? Excreções de substâncias. Não, isso aí não tinha.
Não tinha nenhuma excreção. Vômito. Isso aí não tinha o senhor não Não tinha. Bom, a gente olha, pálida, tanto assim, o que é que vem na cabeça? Tem algum problema aí vascular. Entendeu? Isso aí a gente está habituado a ver. Às vezes você pega casos de ruptura miocárdica, com um tamponamento cardíaco, a pessoa chega lívida, entendeu? Branca. A minha irmã tinha 26 anos, uma menina que praticava todo dia atividade física. Ela foi no dia para academia, malhar, e morreu do nada, assim. Um cara completamente agressivo com ela. Ela sofria muita agressão psicológica. Renata, ele chamava ela de feia, assim, falava muita coisa ruim pra ela, diminuía muito ela, falava que ninguém ia querer ela. Aí quando foram ver, não tinha nada de aneurisma, a aorta dela estava íntegra, intacta, e foi vista asfixia. Logo assim que ela morreu, eu comecei a fazer assim, as investigações, assim, porque eu achei muito estranho a morte da minha filha, assim, o pessoal até 6 horas da tarde, às 18 horas, ela estava bem e de repente morre sem ter nenhum socorro. Era uma história muito mal contada. Pela minha irmã, eu vou até o fim mesmo, pela Renata, era pra minha irmã estar aqui e o Hélio tem que pagar pelo que ele fez com minha irmã. Porque era pra Renata estar aqui, hoje era pra Renata ter 30 anos e não tá aqui. Todo casal, todo mundo que já teve um relacionamento sabe que o relacionamento vive altos e baixos. Errei com certeza absoluta. Fui imaturo sem dúvida nenhuma. Mas isso não me faz um homicida, isso não me faz um agressor. Sinceramente te falando, assim, provas, ser acusado de um crime que não aconteceu eu vou ficar sendo repetitivo aqui, você me perdoa. Pode repetir. Porque é a primeira plataforma que eu tô vindo, então, assim, é importante frisar que não houve um crime. E não dito por mim, dito pelos agentes públicos, dito pelos laudos oficiais, dito pelos depoimentos escolhidos nos autos, a não ser uma suposição de um parecista. Pelo amor de Deus. O importante a ser colocado aqui é o seguinte, é que o documento público que deu amparo para a denúncia, em que os tribunais superiores acataram de forma inconteste, é um documento assinado por peritos oficiais que não tem relação nenhuma nem com os familiares da vítima e nem com o réu e nem familiares do réu. São peritos oficiais do Estado e que contestaram aquela declaração de óbito em que dava como causa a morte um aneurisma na aorta abdominal e por isso que autorizou o sepultamento. Portanto, uma morte natural. E este documento público posterior que veio contestar essa situação, demonstrando assim que não foi uma morte natural, e sim um homicídio. Tem uma fala da acusação que não condiz à realidade dos autos. E o que tem que ser passado para a sociedade é a mais absoluta verdade. Não há nenhum perito oficial atestando nesses autos que a causa-morte foi asfixia. Não há. Eu desafio qualquer pessoa a vir para um debate e me provar isso. Inclusive, lamentavelmente, o promotor de justiça que disse isso a esse canal não participou da instrução processual. Eu não sei por que motivo ele ofertou a denúncia e depois se afastou do processo, arguindo a suspeição dele. Então, quem ouviu os depoimentos dos peritos, que eu recomendo a este canal que coloque para a sociedade a verdade, basta que ponha o depoimento do Dr. Juvenal, perito de larga experiência do Centro de Perícia Renato Chaves, que assina o laudo de exumação, de necrópsia após exumação, e ele atesta causa da morte, hemorragia interna ou rompimento de uma artéria importante. Então não existe, entendam isso definitivamente, única pessoa que fala em asfixia são médicos contratados pela família que nunca tocaram no corpo da Renata. Não há sinal de uma esganadura, estrangulamento e enforcamento. E ele está íntegro? Está íntegro. Radiografado,
Aí você vê a questão aí das alterações teciduais. Não houve, não teria havido o quê? Esganadura? Esganadura, estrangulamento, enforcamento. Não teria havido constricção do pescoço, ação traumática. Ela era a minha segunda mãe, porque ela que cuidava de mim, assim. Verdade. Meu pai faleceu quando a gente era bem pequeno, então ela tinha que trabalhar, né, pra sustentar a gente, e a Renata que cuidava de mim, ela que via tudo pra mim, ela que fazia tudo pra mim, entendeu? Então acho que isso é o mínimo que eu posso dizer por ela, tipo, lutar por ela. O Hélio não sabe o que ele fez com a gente, porque ele tirou a vida dela, mas também assim, mudou de você. Mudou. Ninguém pensa na família do inocente. Só pensa na família de uma vítima, de um crime que não aconteceu. Mas e a minha mãe? E o meu pai? E as minhas avós? Como eles estão? Péssimos. Meu pai já teve 2 ataques cardíacos e uma ruptura de uma úlcera que causou sepsia nele. Passou 30 dias em coma. E a minha mãe é um caco. As minhas avós, uma com 89 e a outra com 94. Será que elas não vão ver o final desse caso? Mas vamos voltar para um ponto que você estava falando, que 4 promotores falaram que não tinham indícios de crime. Como que chega uma denúncia? Com o 5º promotor? Com o 5º promotor. Que fica indo instância, subindo e pedindo revisão, muda o promotor. Muda o promotor. Mudaram 5 vezes de promotor. O primeiro não identificou materialidade, que é isso que a gente chama. Não há crime, não há materialidade. Sim, não tem no primeiro, não tem materialidade no segundo, não tem no terceiro, não tem no quarto. O 5º entende que o parecer é um instrumento legal para que se autorize uma denúncia. Estudo histopatológico em microscopia de coloração de rotina e coloração de histoquímica demonstra, proliferação vascular no hilo e pelvis renal. Aqui, agora para os médicos. Proliferação vascular é uma lesão crônica, não é verdade? Vasos de neoformação não se fazem da noite para o dia. Eles passam a vida inteira para ir mostrando esses vasos de proliferação vascular. Por que será que nessa região da pelve direita, da pelve renal direita, proliferou vasos? Sabe o que significa isso, doutor? Os médicos sabem. Uma lesão expansiva, um processo expansivo nessa região. Ali nessa região do hilo renal tem o quê? A pelve renal, a artéria renal e a veia renal. Além, a pelve renal vai dar origem ao ureter. Tem só esses 3 aqui. Ali proliferou vasos de neoformação. Está escrito aqui. Abundante. Isso não se formou da noite para o dia. Isso vem de longas datas. Sabe o que era isso, doutor? Era um aneurisma. Veja bem, os peritos, no caso, são profissionais. O relato que eu estou fazendo aqui, o relato, no caso, que a família fez para os peritos, e os peritos também tiveram acesso ao que tinha sido já produzido no inquérito, ou seja, os peritos tiveram acesso ao que tinha produzido no inquérito, eles fazem no caso, análise doutrinária, porque eles não tiveram, logicamente, os médicos contratados pela família não tiveram acesso ao corpo naquele momento, que estava sepultado. Então eles fizeram uma análise doutrinária do que a família tinha relatado e do que eles viram no inquérito. E aquele documento doutrinário assinado por esses médicos contratados pela família foi para apreciação do juiz. E o juiz se convenceu que havia necessidade realmente de uma exumação. E vejam só o que aconteceu. A família tinha razão. Porque a exumação veio e atestou que aquela declaração de óbito estava equivocada. Que não foi aquela causa-morte. A causa-morte, no caso, foi asfixia por sufocação direta. Nessa perícia, e aqui está um ponto que é vital para você entender o que aconteceu nesse processo, estavam presentes 2 médicos contratados pela família
da Renata. Até aí não há problema. O que surpreende nisso? Esses médicos fizeram questão de não participar ativamente da perícia. Eles podiam, como assistente técnico da família, participar dessa perícia. Eles podiam colaborar, eles podiam sugestionar, eles podiam requerer uma investigação de acordo com a suspeita deles. Por exemplo, um desses médicos, mais adiante no processo, cogitou que Renata foi sedada para ser asfixiada. Ora, se ele tinha essa suspeita, por que ele não requisitou um toxicológico, que é um exame que detecta a presença de alguma droga, alguma substância no corpo da vítima? Se foi proposital ou não, eu não sei. Mas esses médicos fizeram questão de não participar ativamente. Porque se o fizessem, não teriam a autoridade para criar teses fantasiosas a partir de projeções não provadas cientificamente, como eles mesmos disseram aos autos, porque eles teriam um compromisso da prova científica. Então foi muito cômodo para esses profissionais não perquirirem tudo que aquela perícia podia. Vamos esclarecer, vamos esmiuçar, vamos buscar todas as perícias possíveis para aclarar a causa-morte. Do corpo que fala, simplesmente estavam presentes como 2 visitantes e lá ficaram. O senhor recorda, então, da Renata apresentar o pai de deixe? Está descrito pelo médico da emergência, da Unimed. Porque no seu lado, aí eu peço venha, até se o senhor quiser eu pego, lá diz que a Renata não apresentava pai de deixe. Eu não tinha ainda, e só tomei conhecimento recentemente, do relatório do médico da Unimed, do boletim de atendimento da Unimed. Eu não estive na emergência da Unimed para dizer que tinha... Por que o senhor colocou isso em laudo? Porque não fiz um pedaço. Laudo fraudulento, o cadáver não apresentava acentuada palidez cutânea mucosa, não apresentava a presença de grande... Eu ia chegar na segunda parte. Veja o seguinte, o cadáver, em se tratando de uma asfixia, deveria ter petecas subconjuntivais, deveria ter petecas na face, sinal de Casper. Eu estou lhe perguntando, doutor, especificamente, o cadáver apresentava palidez ou não? O senhor estava na exumação, eu não estava. Eu tive que deduzir porque eu não tenho informações dessa falsa perícia. Tudo bem, então o senhor deduziu. Deduzi cientificamente. Qual foi o critério científico utilizado para determinar a posição em que a vítima se encontrava quando ela foi supostamente asfixiada? Porque o senhor ela não reagiu. Entendi. É isso então. Ela poderia ter sofrido uma anestesia prévia de bordel por um sedativo? Sim. Ela poderia ter sido atacada quando se encontrava de bruços? Também. Deitada no travesseiro e ali foi sufocada. A excelentíssima juíza, ela pode desconsiderar o meu parecer e mandar retirar dos autos. Olha, mais do que um erro, né? Eu acho que possa ter havido, em algum momento, má fé na condução desse caso, honestamente falando. Porque não é possível, eu como operador do direito, aceitar que um parecer técnico possa ser tido como um elemento capaz de gerar uma dúvida diante de 5 laudos. Veja bem, a gente tem 5 laudos oficiais. 5 laudos oficiais que falam a mesma coisa, que atestam a morte natural. 5 laudos. Aqui, todos atestados por agentes públicos que têm fé pública, compromisso com a verdade, sob pena de incursão em crime. 5. Deste lado aqui, nós temos um parecer particular de uma pessoa que é contratada pela família, que não tem qualquer responsabilidade com a verdade, mas sim com os clientes que o contrataram. E este parecer sugere que ela possa ter sofrido uma asfixia mecânica. E sugere isso se ao menos ter tido contato com o corpo.
E isso é tido, esse único parecer de um perito particular, que contrapõe 5 laudos oficiais, ele é tido como capaz de gerar esse conflito de provas, a ponto de levar um cidadão para o banco dos réus para ser julgado em júri popular. Quer dizer, é um completo absurdo. Eu nunca vi isso, nos meus mais de 20 anos de advocacia, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso. Quem deu este parecer, quem fez esta conclusão que a causa-morte foi a sufocação direta, a asfixia por sufocação direta, não foram médicos contratados pela família. Os médicos contratados pela família só tem uma participação aqui, que é convencer o juiz a autorizar a exumação. E, de fato, eles tinham razão com a conclusão da exumação. Todos, em absoluto, convergem para a causa-morte, choque hipovolêmico por um rompimento de um aneurisma. Eu nunca pensei que a minha irmã ia ser assassinada pelo marido dela, mas ela foi. E ele tá aí. E ela tá morta. Infelizmente, eu estava amordaçado pelo segredo de justiça decretado neste processo. Mas é porque ele fez, e ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Vamos ver o que a justiça vai, afinal de contas, decidir. Mas o mal, o grande mal, o terrível mal, está feito. É o Estado dizendo, é o Estado afirmando que houve isto, portanto, houve um homicídio. Eu não estou falando da minha palavra, porque eu digo, eu não matei a Renata.